Continuando o vídeo anterior, 4a, nosso objetivo aqui nesse vídeo 4b é prosseguir com a discussão sobre a obtenção da solução particular pelos métodos do aniquilador e operadores inversos. Agora, o nosso foco se volta exclusivamente para o método dos operadores inversos. O método, ele também se baseia na aplicação de operadores diferenciais, aquele D que a gente já usou na discussão sobre o método do aniquilador. Contudo, o objetivo não é aniquilar o termo não homogêneo da equação diferencial. O que nós devemos fazer agora é manipular algebricamente as expressões dos operadores de forma conveniente e, a partir dessa estratégia, extrair a solução. Para que nós possamos usar o operador diferencial como um operador inverso, nós vamos precisar de duas regras e uma definição. Essas duas regras a que nos referimos, elas se referem a termos exponenciais, que são a base das soluções homogêneas que a gente já viu em aulas anteriores. A primeira regra, ela diz respeito à operação dos operadores sobre termos de natureza exponencial. É uma regra bastante simples. Por exemplo, se nós aplicarmos D sobre exponencial de Rx, o resultado é R vezes exponencial de Rx. Como vimos anteriormente, da mesma forma, se aplicarmos D n vezes sobre exponencial de Rx, o resultado vai ser R elevado a n exponencial de Rx. Lembrando da linearidade do operador D, nós podemos ainda estabelecer a regra na sua forma mais conhecida, que estabelece o seguinte: se nós tivermos um polinômio em D, um polinômio baseado em operadores D aplicado sobre exponencial de Rx, o resultado vai ser um polinômio em R multiplicando exponencial de Rx. O exemplo a seguir deixa bastante claro o que essa regra quer dizer. Por exemplo, nós temos esse polinômio em D sendo aplicado em exponencial de Rx. O resultado direto e óbvio pela aplicação dessa regra 1 é que nós temos um polinômio em R multiplicando o exponencial de Rx. É basicamente isso, simples dessa forma. A regra 2, ela se refere à operação sobre produtos com exponenciais. Se nós aplicarmos agora o operador D sobre o produto f de x vezes exponencial de Rx, nós podemos expandir essa expressão na forma de uma soma que é fácil ser obtida a partir da regra da cadeia. Essa expressão resultante pode ser escrita de uma forma um pouco mais compacta da seguinte maneira: exponencial de Rx vezes D mais R aplicado em f de x. Apenas colocando o exponencial de Rx em evidência e deixando D mais R ser aplicado em f de x. Da mesma forma, se tivermos D ao quadrado aplicado em f vezes exponencial de Rx, o que acontece é um simples aumento da potência do termo D mais R. Aumento aqui do expoente de D mais R. De modo que, se nós aplicarmos dn vezes sobre f vezes exponencial de Rx, o que nós temos vai ser exponencial de Rx vezes D mais R elevado a n aplicado em f de x.
A regra 2, na sua forma mais conhecida, é enunciada da seguinte maneira: um polinômio em D aplicado sobre o produto f vezes exponencial de Rx vai ser exponencial de Rx vezes um polinômio de D mais R aplicado em f de x. O que nós temos aqui acaba funcionando como um deslocamento de R unidades em termos desse polinômio, onde o exponencial aparece dentro do parênteses multiplicando a f, agora ele vem para fora e isso causa um deslocamento no nosso polinômio dos operadores. A terceira questão diz respeito à definição, que é a definição de operador inverso. A base para essa definição é que a integração é a operação inversa da diferenciação. Dessa forma, se nós escrevermos a derivada da integral de f de x sobre dx, usando a forma de operadores, então d aplicado em integral de fx dx, o resultado, naturalmente, vai ser a própria f de x. Isso implica a possibilidade de escrever a integral como d elevado a menos 1, ou seja, o inverso do operador d aplicado sobre f de x. Dessa forma, d elevado a menos 1, ou seja, o inverso de d, é o operador integração sobre x. A vantagem da gente trabalhar com o operador dessa forma é que esse operador, d elevado a menos 1, ou seja, o inverso de d, ele pode ser tratado como uma entidade algébrica qualquer, contanto que a gente respeite, naturalmente, as regras dos algebrismos sem cair em nenhum erro matemático. Como exemplo, vamos encontrar a solução particular dessa EDO de primeira ordem não homogênea. Se nós escrevermos essa EDO na notação do operador, nós chegamos à seguinte expressão. A solução particular ela pode ser obtida diretamente isolando-se o y. Então, nossa solução particular vai ser o operador 1 sobre d menos 2 aplicado em exponencial de x. A questão é a seguinte: nós conhecemos as álgebras do operador d e suas potências, nós entendemos o significado do operador 1 sobre d, mas nós não sabemos o que significa o operador 1 sobre d menos 2. Contudo, analisando esse operador e lembrando do teorema binomial, que estabelece a expansão de uma potência de um binômio da seguinte forma, que a gente já está bem acostumado a essas séries de expansões, nós podemos reescrever esse operador 1 sobre d menos 2 de uma forma mais adequada, mais conveniente para a gente extrair um resultado. Esse operador polinomial, no caso aqui do denominador, ele pode ser escrito dessa forma, isolando-se o menos 2 de maneira a ficar bem próximo do que nós podemos comparar com o enunciado do teorema binomial. Dessa maneira, a expressão resultante dessa escrita conveniente
vai ser uma expansão em série de Ds, de potências de Ds, onde nós chegamos a esse resultado comparando com o teorema binomial, fazendo f ser menos d sobre 2 e p menos 1. Operando, então, esse 1 sobre d menos 2 que nós reescrevemos sobre o termo não homogêneo, que é exponencial de x, essa foi a maneira com que a gente construiu a nossa solução particular usando operadores inversos. Na verdade, com essa expansão, o que nós devemos fazer é aplicar esse operador, que foi expandido numa série de potências de d, sobre exponencial de x. Ora, a aplicação de cada um desses termos fica fácil sobre exponencial de x. Ainda mais quando o termo não homogêneo é simplesmente exponencial de x, já que nós sabemos que a derivada de exponencial de x é a própria exponencial de x. Isso nos permite, então, chegar ao seguinte resultado, que a solução particular vai ser exponencial de x, que vai poder ser isolada naturalmente, vezes menos meio, que já estava isolado na expressão anterior, mais uma série de potências de meio, uma série infinita. Lembrando das propriedades de PG, o que aparece aqui dentro dos colchetes assume valor 2. Dessa maneira, fazendo os cancelamentos adequados, nós chegamos à solução particular, que é menos exponencial de x. Então, percebam, nós tivemos que fazer algebrismos convenientes para que nós pudéssemos usar o operador na forma adequada, como preconizado pelas regras 1, 2 e pela definição. Agora, nós podemos dar uma olhadinha com mais cuidado em como nós podemos usar as regras 1 e 2 para operadores inversos. A regra 1 permite que nós usemos a regra 1 para polinômios no denominador. Da seguinte maneira: 1 sobre um polinômio de operadores aplicado em exponencial de Rx vai ser igual a 1 sobre polinômio em R que multiplica a exponencial de Rx. Olhando o exemplo que nós acabamos de resolver, nós lembramos que a solução particular recaía nessa expressão aqui, 1 sobre d menos 2 aplicado em exponencial de x. Essa expressão nos indica, comparando com esse enunciado da regra 1, que o R vale 1. Dessa maneira, o resultado a que chegamos é 1 sobre R menos 2 vezes exponencial de x. Nós conhecemos o valor de R, que é 1. Então, 1 sobre 1 menos 2 multiplicando exponencial de x, chegamos diretamente ao resultado menos exponencial de x. A questão se torna grave quando o polinômio em R se anula para o valor de R que nós identificamos. E aí a conclusão que nós temos é o seguinte, que o termo não homogêneo, fx, ele tem a mesma forma de uma das soluções homogêneas. Então, isso acaba sendo uma informação útil, mas que exige de nós um cuidado para que nós possamos encontrar soluções que sejam linearmente independentes. Agora, a regra 2
exige que nós possamos usar o que nós já conhecemos da regra 2 de maneira conveniente para superar essa dificuldade que nós acabamos de mencionar, quando P de R se iguala a zero. Ou seja, quando P de D tem pelo menos uma raiz igual a R. Quando isso acontece, P de D pode ser fatorado da seguinte maneira: 1 sobre P de D vai ser igual a 1 sobre D menos R vezes 1 sobre G de D. E, naturalmente, havendo n raízes repetidas, nós podemos escrever esse denominador na forma de uma potência. O que é importante é o seguinte, que G de D, ao final desse processo, não tenha R por raiz e nós consigamos usar a regra 1 para operadores inversos. Então, nós vamos excluindo as raízes que anulam P de R até nós ficarmos com G de D que não tenha R por raízes. A continuação dessa nossa reflexão aqui sobre a regra 2 exige que nós modifiquemos a operação de 1 sobre D menos R elevado a N, quando opera sobre exponencial de Rx, e o que nós vamos fazer obedecendo uma sequência bem específica. Perceba aqui, considerando a regra 2 para polinômios no denominador, nós temos 1 sobre P de D aplicado em f de x vezes exponencial de Rx. Isso vai causar o deslocamento. Exponencial de Rx vai para fora do operador e nós ficamos com 1 sobre P de D mais R aplicado em f de x. Se f de x for 1 e P de D for D menos R elevado a N, olha o que nós causamos. Nós ficamos com o nosso P de D e o nosso F vezes exponencial de Rx. Nesse caso, aplicando essa regra 2 que acabamos de ver aqui, o resultado dessa operação fica sendo exponencial de Rx vezes 1 sobre DAN, o deslocamento, o resultado aqui do deslocamento, aplicado em 1. Ora, nós sabemos o que é 1 sobre D. É o operador integração. Como nós temos D elevado a N, nós vamos ter N integrações sucessivas de 1. Ou seja, 1 sobre D elevado a N aplicado em 1 vai ser essa integral enésima de 1, que resulta em x elevado a N sobre N fatorial. Agora, se f de x for exponencial de Rx e P de D for D menos R elevado a N vezes G de D, o que já indica a possibilidade de raízes repetidas. Inicialmente, nós devemos operar sobre exponencial de Rx com G de D elevado a menos 1, usando a regra 1. Transformando esse G de D num polinômio em R. Então, isso vai para fora, sendo apenas um termo multiplicativo baseado em R, deixando
1 sobre d menos r elevado a n livre para operar sobre exponencial de Rx. E aí, agora, usando a regra 2, com f de x valendo 1, pela comparação que a gente faz, nós produzimos aquele deslocamento em d menos r elevado a n, de modo que nós chegamos a 1 sobre d elevado a n. Então, exponencial de Rx vai para fora e nós produzimos o deslocamento aqui de r unidades, acrescendo de r unidades, chegando numa expressão bastante simples, que nós já sabemos o resultado desse pequeno termo aqui, 1 sobre dan aplicado em 1, que são as integrais sucessivas. O resultado, então, acaba sendo exponencial de Rx sobre g de r vezes x elevado a n sobre n fatorial. Algumas conclusões parciais aqui do que nós vemos. Primeira delas, quando raízes características das soluções homogêneas aparecem como argumento num termo não homogêneo, exponencial, nós chegamos a P de R igual a zero. E isso faz com que haja a perda da independência linear. Contudo, fatorando a partir dessas raízes e aplicando a regra 2, nós podemos obter a solução particular. Então, o fato de P de R se anular não é um impedimento para que nós continuemos usando os operadores inversos. Nós precisamos simplesmente fazer uma fatoração adequada. Essa que é a grande questão, é o detalhe que nós devemos atentar. Vamos fazer agora um exemplo para a gente deixar bem clara a aplicação desse método usando de fato operadores inversos. No caso aqui, nós desejamos encontrar a solução particular dessa EDO de segunda ordem de coeficiente constante e não homogênea usando o operador D. De maneira bastante simples, nós podemos aplicar o operador D e observar com cuidado que essa expressão pode ser fatorada dessa maneira. Resolvendo essa igualdade para que nós consigamos obter a solução particular, nós chegamos à seguinte expressão. A solução particular vai ser 1 sobre d menos 2 ao quadrado aplicado em x vezes exponencial de 2x. Nós identificamos aqui de cara que o valor de r é 2. Então, aplicando a regra 1, já que r vale 2, nós percebemos o seguinte, que P de r menos 2, pela regra 1, esse D vai se transformar no R multiplicando. Então, nós vamos ficar com P de 2 menos 2 e o resultado da expressão vai ser 0. Aplicando, porém, a regra 2, notando que f de x vale x e substituindo d menos 2 por d menos 2 mais 2, ou seja, provocando aquele deslocamento que a regra 2 permite que nós façamos, nós chegamos à seguinte expressão para a solução particular. O exponencial de 2x vai para fora, de maneira que nós ficamos aqui com d menos 2 mais 2 ao quadrado aplicado exclusivamente em x. E a solução particular acaba se tornando exponencial de 2x vezes 1 sobre d ao quadrado aplicado em x, que integrado
o x aqui no caso 2 vezes, resulta na seguinte solução particular. Como olhando a nossa equação homogênea associada a esse problema não homogêneo, nós percebemos de maneira rápida que tem raízes repetidas e elas valem 2, raízes características no caso, a forma geral da solução homogênea para que nós conseguimos garantir a independência linear vai ser a mais bx, que multiplica exponencial de 2x. E a solução completa assume a forma a mais bx vezes exponencial de 2x, mais a solução particular que nós encontramos. Tá certo? Então, nós com isso verificamos a versatilidade e a rapidez de solução usando o método dos operadores inversos, mesmo quando nós encontramos o argumento ali do nosso termo exponencial, levando a uma solução que seria idêntica à solução homogênea. Na verdade, isso não é um problema, isso só evidencia qual é a solução homogênea, mas nós, usando as regras 1 e 2, podemos obter uma solução linearmente independente para esse problema sem dificuldade. Como último tópico dessa nossa conversa sobre operadores inversos, nós vamos pensar um pouquinho sobre como aplicá-los no caso de funções trigonométricas. E a questão é o seguinte: se cosseno de x ou seno de x aparecem como termo não homogêneo da nossa equação diferencial, nós vamos conseguir usar os operadores inversos escrevendo essas funções na forma exponencial, o que é resultado da fórmula de Euler, que enuncia que a exponencial de ix vai ser cosseno de x mais i seno de x. Dessa maneira, cosseno de x vai ser a parte real da exponencial de ix e seno de x vai ser a parte imaginária de exponencial de ix. Por exemplo, se nós temos essa equação diferencial, y duas linhas menos y igual a cosseno de x, nós podemos escrevê-la como y duas linhas menos y igual a parte real da exponencial de ix. Ou seja, resolver esse problema para que nós consigamos obter a solução particular implica extrair apenas a parte real da solução final. Usando a regra 1, lembrando que nesse caso o R vale I, nós temos a seguinte solução. A solução particular vai ser a parte real de 1 sobre d ao quadrado menos 1, que é o resultado ali da forma com que nós reescrevemos a nossa equação diferencial usando o operador d, aplicado em exponencial de ix. Pela regra 1, nós substituímos esse d ao quadrado por r, nós sabemos o valor do r e ficamos com a parte real de menos meio vezes ix, que, obviamente, vai ser menos meio cosseno de x, pelo nosso próprio enunciado anterior aqui, resultante da fórmula de Euler. Nós podemos verificar esse resultado usando, por exemplo, o método dos coeficientes indeterminados, que nós já trabalhamos com ele. A solução particular para teste no nosso problema seria a cosseno x mais b seno x. Se nós inserirmos essa solução particular na equação original, nós chegamos a essa expressão, aplicando as derivadas.
e chegamos à conclusão que menos 2a vale 1 e b vale 0, de forma que a solução particular vale menos meio cosseno de x. Você pode verificar isso fazendo a parte num caderno aí do lado, que também seria uma maneira bem rápida de obter a solução, mas o importante é perceber que a presença de termos na forma seno e cosseno não impede que nós usemos o método dos operadores inversos. Como exemplo final, nós vamos resolver essa equação diferencial não homogênea, um pouco semelhante ao caso que acabamos de ver do exemplo, só que agora nós temos o sinal positivo e aqui aparece seno de x. Dessa forma, inserindo os operadores diferenciais e resolvendo para o y, nós temos a seguinte expressão. A solução particular vai ser a parte imaginária de 1 sobre d ao quadrado mais 1 aplicado em exponencial de ix. Esse termo aqui, d ao quadrado mais 1, ele pode ser expandido de maneira conveniente da seguinte maneira. 1 sobre d menos i vezes d mais i. Isso vai permitir que nós empreguemos as regras 1 e 2 de maneira bastante rápida para obter a solução. Ainda mais colocando os termos nessa ordem, o que torna o uso das regras mais evidente. Usando a regra 1 com esse termo d mais i, lembrando aqui da regra 1, que 1 sobre polinômio de d aplicado exponencial de Rx vai ser 1 sobre polinômio em R que multiplica exponencial de Rx, nós chegamos ao seguinte resultado. Solução particular vai ser a parte imaginária de 1 sobre 2i, esse vai ser o resultado ali da aplicação da regra 1, vezes 1 sobre d menos i, aplicado em exponencial de ix. Agora, esse termo, nós vamos resolver usando a regra 2, que provoca o deslocamento, já que nós identificamos que o r vale i. Nesse caso, operando com d menos i, usando a regra 2 e identificando f de x como 1, lembrando aqui do deslocamento, que a regra 2 provoca, nós chegamos ao seguinte resultado. Solução particular vai ser a parte imaginária de 1 sobre 2i, o e elevado a ix vem para fora, resultando em 1 sobre d aplicado em 1. Nós sabemos que isso daqui é integral. Como 1 sobre d aplicado em 1 vale x, a solução particular que nós estamos encontrando, que diz respeito à parte imaginária, de 1 sobre 2i vezes exponencial de ix vezes x, pode ser reescrita passando esse i para o numerador da seguinte maneira, a parte imaginária de menos i sobre 2 vezes exponencial de x sobre x, que é menos meio vezes x vezes cosseno x. Ou seja, a nossa solução particular vale menos meio vezes x cosseno x. Ou seja, pelo método dos coeficientes indeterminados, método que a gente viu em aulas anteriores, para garantir a independência linear em relação às soluções homogêneas, seria necessário estabelecer como solução particular teste essa expressão aqui. Isso ia levar a um algebrismo grande por conta das derivadas, mas a gente ia conseguir resolver também o problema. O detalhe é que não se recomenda
usar o método do operador inverso quando nós encontramos como termo não homogêneo funções do tipo x seno de x. Essas expressões acabam sendo complicadas para nós usarmos o método dos operadores inversos. Nesse caso, quando encontramos coisas desse tipo, o método da variação dos parâmetros, que é o objeto da nossa próxima conversa, vai ser preferível. Dessa maneira, nós concluímos a parte 4 da unidade 4. Você pode verificar no seu livro-texto exercícios a respeito do método dos operadores inversos, dar uma olhadinha naquela referência que eu indiquei sobre esse método também, aquela referência da Universidade do México. Você vai encontrar exercícios e fica como uma alternativa interessante para você resolver problemas não homogêneos no intuito de obter as soluções particulares. Bom estudo e até a próxima!